Olá, tudo bem com vocês? 15 de dezembro de 2023, dia destinado à mulher advogada. É uma data que tem por objetivo fortalecer a igualdade de direitos para as mulheres e celebrar as conquistas femininas no campo profissional. Uma das conquistas femininas que as advogadas conseguiram é a Lei 13.363, do ano de 2016, a chamada Lei Júlia Matos, que prevê direitos e garantias para advogadas gestantes. Mas a gente precisa de muito mais que isso, a gente precisa de um respeito que eu acho que deve ser iniciado na sala de audiência, lá naquela sala pequena de primeiro grau, para depois ela ir ao tribunal, para que não travem nossas palavras, não cortem nossas palavras, não nos calem e que depois chegue até a instância superior. Uma preocupação muito grande que nós advogadas temos com relação aos advogados, muitas delas ainda têm essa preocupação, principalmente a jovem advocacia, quem é que está do outro lado. Aí vai lá, olha, é um advogado, mesmo que ele seja de OAB quase do mesma numeração que ela fica preocupada porque ali tem um homem, como é que será? Será que o juiz ali vai dar mais atenção a ele? Ele vai se exaltar na voz? E para isso, muitas vezes, eu sei que tem advogadas que usam salto para se sobrepor, não é porque elas gostam de usar salto, não. É porque elas acham que assim elas se impõem mais. Muitas vezes, elas usam a frase do que a vestimenta importa. E isso é muito perigoso, porque com o tempo, isso pode virar um hábito. E aí você perde a sua identidade, você está à mercê de algo que não é seu. Porque você pode muito bem fazer uma audiência muito bem vestida, de forma simples e sem estar de salto. Tem também a questão, da calça, eu mesma, eu acho muito interessante fazer audiências trabalhistas, principalmente de calça. Dá uma respeitabilidade maior frente não só ao advogado, mas principalmente frente ao cliente. E dependendo, muitas vezes, da região em que você está atuando, a calça faz praticamente ser necessária. Então, essa preocupação nós temos. Ao passo que o homem muitas vezes esquece a gravata e pede para o amigo, empresta essa gravata, como eu já vi um tirar a gravata rapidinho, empresta para o outro. As mulheres têm todos esses detalhes de roupa que elas se preocupam para uma audiência. Preocupam se é juiz que está lá na frente, se é juíza que vai presidir a audiência. E são preocupações que não deveriam existir. A nossa preocupação é ali, ler o processo, saber as perguntas que vai fazer, conversou com o seu cliente, como estão as testemunhas, estão presentes, sabem o que vão falar, pronto, acabou. Essa é a nossa função. Ser respeitada, quando tiver algo a falar pela ordem, porque está ali tudo escrito bonitinho. Essa semana mesmo, eu tive uma indagação com um presidente de subseção e ele veio me falar que aquela situação não era desse jeito aonde ele presidia a sessão, subseção. Aí mas espera aí, nós não estamos falando do Código de Ética e Disciplina, nós não estamos falando do provimento 205, nós estamos falando de CPC. Nós estamos falando de artigo X do CPC. E para eu tentando falar, e ele falava junto. O que eu fazia? Eu falava também. Eu falava mais, aí eu não parei de falar. Aí eu comecei a falar também, e aí até uma hora que ele falou, então a senhora escreve aí. E eu escrevi em pouquíssimas linhas. Porque parece que a gente tem que não gritar, mas falar até eles pararem de interromper a gente. Eu estou falando, dá meu tempo.
Eu não estou falando de código de ética e disciplina. Eu não estou falando de estatuto da OAB. Eu não estou falando para os 1205. Eu estou falando de artigo 138 do Código de Processo Civil. E eu vou ter que falar com outras pessoas desse mesmo nível, em outros lugares. E será que é assim que eu vou ser tratado? Mesmo quando as pessoas falam, mas é de São Paulo, eles tratam com uma respeitabilidade maior. Nem todos. E nem precisa, porque todos devem ser muito bem respeitados. Do Oiapoque ao Chuí, todas e todos devem ser muito bem respeitados. Então, a você advogada, você que estuda, a você que, quando você entra numa live, você vê que são as advogadas que fazem mais perguntas. Porque elas são assim, elas são intrometidas mesmo, e devem ser. Elas vão lá, elas perguntam, elas não têm vergonha que a resposta seja, eu já respondi na pergunta anterior, doutora, vai ficar na próxima live. Elas não têm vergonha disso. Ao passo que os homens, eles vão entrando, conforme a live vai ficando mais quente, parece que um vai avisando o outro, né? E aí eles vão entrando e observando como é que está lá a situação. Quando você vê um advogado postar, muitas vezes no Instagram, ele está postando mais um fórum, postando que está numa audiência, desculpem, eu não acho isso necessário, mas há quem goste de fazer essa postagem. A advogada não, ela já posta ela no escritório, bonita, né? Ela posta foto no elevador, ela posta a foto dela andando até o fórum, e as paisagens que ela vai vendo. É uma diferença muito grande que você percebe entre o homem e a mulher. E aqui não é entre mulher, entre advogado e advogado. Aqui a diferença é entre homem e mulher. E essa diferença vai existir sempre. Para uns mais, para outros menos, depende muito da criação de cada um, que você leva essa bagagem da sua criação, do modo como você foi criada, para a sua vida profissional. Você sabe como conversar com uma pessoa que ganha 3 salários mínimos, da mesma forma que uma pessoa que ganha 10, 15, 20 salários mínimos. Mas você sabe que você pode ter um vernáculo muito melhor com uma pessoa que tem uma alta cultura e que você tem que falar de uma forma mais simples com uma outra pessoa. Mas muitas vezes eu falo, a jovem advocacia não sabe disso. E não sabe porque a faculdade não explica. A faculdade não explica, infelizmente as OABs não explicam. E aí, sabe quem vai explicar? O tapa na cara que ela recebe dentro da sala de audiência. E é isso que nós temos que impedir. É falar para a amiga, para a colega, até para aquela colega que foi ex-adversa sua, falar, olha, posso dar um toque? Na próxima audiência, assim, assim, assado. Quantas vezes eu já vi uma colega advogada, só porque sabia que o juiz era bonitão, vestiu lá um decote para ver, é assim, ainda falou para mim, assim eu chamo mais atenção para ele. Eu olhei aquilo, né, eu falei, bom, cada um é cada um com a sua expectativa de vida. Se você acha que isso é o seu futuro, você siga em frente. Essa não é a postura que eu tomaria diante de uma sala de audiência, tá bom? Lutem sempre. Lutem com palavras, lutem com pedidos, com requerimentos administrativos, judiciais. Lutem com conversas, com reuniões. Vamos colocar mais vigor nas nossas publicações. Um grande abraço.